Você já pensou que talvez o maior segredo para ter uma vida próspera, cheia de coisas boas, aquela vida plena que tanta gente sonha, mas quase ninguém vive, não está onde a maioria procura? Não está em um livro de negócios escrito por algum bilionário moderno. Não está em um curso de marketing digital de R$1.000, nem mesmo em uma mentoria de luxo com acesso exclusivo e grupo fechado. E se eu dissesse que esse manual está mais perto do que você imagina? Em algo que está em milhões de casas, mas quase ninguém lê com olhos certos. Sim, eu estou falando da Bíblia. Para muitos, ela é só um símbolo religioso cheio de histórias antigas e aparentemente distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que a Bíblia, quando lida com entendimento, é um verdadeiro código de sabedoria, estratégia, mentalidade vencedora e princípios eternos de sucesso. E não, isso não é exagero. É que ninguém nunca te contou isso desse jeito. Sabe por quê? Porque por muito tempo tentaram pintar um Deus que glorifica a escassez. Um Deus que quer ver você sempre humilde, no pior sentido da palavra, sem dinheiro, sem opção, só aceitando a vida do jeito que vem. Mas isso é uma distorção perigosa. Deus nunca disse que o dinheiro é o problema. O problema é a ganância, o apego, a idolatria ao dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende de quem usa. Os recursos da terra, a capacidade de gerar riqueza, tudo isso foi criado por Deus. Ele nunca disse que ser próspero é pecado. Olhe para José, traído, vendido como escravo, humilhado. E mesmo assim, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso não aconteceu por acaso. Deus é um Deus de processos, mas também de resultados. José teve visão, teve fidelidade, teve caráter, teve ação. E é essa combinação que muda destinos. E aqui entra algo poderoso. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou os homens mais bem-sucedidos da história. O que ele descobriu não foi uma fórmula mágica. Ele percebeu que todos eles, de formas diferentes, praticavam princípios que na verdade são espirituais. Muitos estão escritos na Bíblia há séculos. Hill apenas organizou o que Deus já havia revelado. Por exemplo, Hill dizia que a riqueza começa na mente, que antes de ter dinheiro no bolso, você precisa ter propósito na alma. Isso está em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você se enxerga pequeno, vai viver pequeno. Se se vê sem valor, vai agir como tal. Mas se entende que tem um propósito maior, começa a andar com outra postura, outra visão, outra força. A Bíblia não é um bilhete premiado. Ela é um mapa. Não promete atalhos, revela caminhos e caminho exige movimento. Jesus nunca disse, fiquem sentados esperando o pão cair do céu. Ele disse, busquem e encontrarão. Buscar é movimento. Peçam e será dado. Em nenhum momento Jesus incentivou a passividade. Ele sempre ensinou sobre fé em movimento. Tiago escreveu, a fé sem obras é morta. Hill chamava isso de desejo ardente somado à ação persistente. Mesma essência, linguagem diferente. As maiores conquistas não nascem só de orações. Nascem da junção entre fé e atitude. Você pode pedir todos os dias por oportunidades, mas se não tiver coragem de atravessar a porta, quando ela se abrir, de que adianta? Pode jejuar pedindo multiplicação, mas se não souber o que fazer com o que já tem, tudo continua parado. Como na parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Os 2 primeiros multiplicaram. O último enterrou o talento e foi repreendido. O problema não é ter pouco. O problema é não fazer nada com o pouco que tem. Isso não é só um princípio bíblico, é um princípio universal. Hill chamava isso de inércia mental, aquela paralisia disfarçada de espera, aquele pensamento de que uma hora vai mudar, mas você mesmo não muda nada. Você pode sonhar alto, escrever metas, repetir afirmações, mas se não agir, tudo continua igual. A diferença entre quem vive uma vida abundante e quem só sonha com ela está na obediência aos princípios. Princípios exigem constância, coragem, sacrifício. Não existe excelência sem esforço. Não existe colheita sem plantio. Se você está esperando pela vida dos seus sonhos, precisa parar de esperar
e começar a construir. Agora é hora de agir, de sair do campo da intenção e entrar no território da execução. E para selar esse compromisso com a mudança, com a sua nova caminhada, eu te faço um convite. Se inscreva no canal Intelecto Motivador. Não por número, não por vaidade, mas como um laço público que você faz consigo mesmo, de que a partir de hoje vai caminhar diferente, pensar diferente e viver com propósito. Aqui não entregamos motivação vazia. Aqui provocamos transformação real. Porque quem ouve a verdade não volta a viver da mesma forma. E para fechar, anota isso. Você não precisa estar pronto, só precisa estar decidido. Essa é a hora, esse é o passo, esse é o seu chamado. Comente propósito que você vai firmar esse laço com você mesmo hoje. Você já pensou que talvez o maior segredo para ter uma vida próspera, cheia de coisas boas, aquela vida plena que tanta gente sonha, mas quase ninguém vive, não está onde a maioria procura? Não está em um livro de negócios escrito por algum bilionário moderno. Não está em um curso de marketing digital de R$1.000, nem mesmo em uma mentoria de luxo com acesso exclusivo e grupo fechado. E se eu dissesse que esse manual está mais perto do que você imagina? Em algo que está em milhões de casas, mas quase ninguém lê com olhos certos. Sim, eu estou falando da Bíblia. Para muitos, ela é só um símbolo religioso, cheio de histórias antigas e aparentemente distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que a Bíblia, quando lida com entendimento, é um verdadeiro código de sabedoria, estratégia, mentalidade vencedora e princípios eternos de sucesso. E não, isso não é exagero. É que ninguém nunca te contou isso desse jeito. Sabe por quê? Porque por muito tempo tentaram pintar um Deus que glorifica a escassez. Um Deus que quer ver você sempre humilde, no pior sentido da palavra. Sem dinheiro, sem opção, só aceitando a vida do jeito que vem. Mas isso é uma distorção perigosa. Deus nunca disse que o dinheiro é o problema. O problema é a ganância, o apego, a idolatria ao dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende de quem usa. Os recursos da terra, a capacidade de gerar riqueza, tudo isso foi criado por Deus. Ele nunca disse que ser próspero é pecado. Olhe para José, traído, vendido como escravo, humilhado. E mesmo assim, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso não aconteceu por acaso. Deus é um Deus de processos, mas também de resultados. José teve visão, teve fidelidade, teve caráter, teve ação. E é essa combinação que muda destinos. E aqui entra algo poderoso. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou os homens mais bem-sucedidos da história. O que ele descobriu não foi uma fórmula mágica. Ele percebeu que todos eles, de formas diferentes, praticavam princípios que na verdade são espirituais. Muitos estão escritos na Bíblia há séculos. Hill apenas organizou o que Deus já havia revelado. Por exemplo, Hill dizia que a riqueza começa na mente, que antes de ter dinheiro no bolso, você precisa ter propósito na alma. Isso está em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você se enxerga pequeno, vai viver pequeno. Se se vê sem valor, vai agir como tal. Mas se entende que tem um propósito maior, começa a andar com outra postura, outra visão, outra força. A Bíblia não é um bilhete premiado, ela é um mapa. Não promete atalhos, revela caminhos, e caminho exige movimento. Jesus nunca disse, fiquem sentados esperando o pão cair do céu. Ele disse, busquem e encontrarão. Buscar é movimento. Peçam e será dado. Em nenhum momento, Jesus incentivou a passividade. Ele sempre ensinou sobre fé em movimento. Tiago escreveu, a fé sem obras é morta. Hill chamava isso de desejo ardente somado à ação persistente. Mesma essência, linguagem diferente. As maiores conquistas não nascem só de orações. Nascem da junção entre fé e atitude. Você pode pedir todos os dias por oportunidades, mas se não tiver coragem de atravessar a porta, quando ela se abrir, de que adianta? Pode jejuar pedindo multiplicação, mas se não souber o que fazer com o que já tem, tudo continua parado. Como na parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1.
Os 2 primeiros multiplicaram. O último enterrou o talento e foi repreendido. O problema não é ter pouco. O problema é não fazer nada com o pouco que tem. Isso não é só um princípio bíblico, é um princípio universal. Hill chamava isso de inércia mental, aquela paralisia disfarçada de espera. Aquele pensamento de que uma hora vai mudar, mas você mesmo não muda nada. Você pode sonhar alto, escrever metas, repetir afirmações, mas se não agir, tudo continua igual. A diferença entre quem vive uma vida abundante e quem só sonha com ela está na obediência aos princípios. Princípios exigem constância, coragem, sacrifício. Não existe excelência sem esforço. Não existe colheita sem plantio. Se você está esperando pela vida dos seus sonhos, precisa parar de esperar e começar a construir. Agora é hora de agir, de sair do campo da intenção e entrar no território da execução. E para selar esse compromisso com a mudança, com a sua nova caminhada, eu te faço um convite. Se inscreva no canal Intelecto Motivador. Não por número, não por vaidade, mas como um laço público que você faz consigo mesmo, de que a partir de hoje vai caminhar diferente, pensar diferente e viver com propósito. Aqui não entregamos motivação vazia. Aqui provocamos transformação real. Porque quem ouve a verdade não volta a viver da mesma forma. E para fechar, anota isso. Você não precisa estar pronto, só precisa estar decidido. Essa é a hora. Esse é o passo. Esse é o seu chamado. Comente propósito, se você vai firmar esse laço com você mesmo hoje.